Olá, Brasil do meu coração, chegando aqui com vocês, pessoal, mais uma vez. E dessa vez eu quero falar sobre receber a unção. Muitas pessoas, elas desejam, ter a unção do Espírito Santo, coisa assim desse tipo. E entrou no Brasil, claro, muitos achismos, muita coisa aí que a gente vê que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas deixemos essas críticas para lá e vamos ver se a gente consegue nos concentrar aqui na Bíblia. A unção, ela digamos assim, uma grande revelação de que você foi chamado, escolhido ou escolhida por Deus para um propósito em relação ao reino de Deus, não é? Ou seja, todos nós que somos chamados, nós temos a unção do Espírito Santo dentro de nós, condicionado, claro, ao arrependimento verdadeiro e genuíno, certo? Confissões de pecado. Aí, a partir de então que você recebe aquele perdão, vem sobre você uma unção sobrenatural. Existem na Bíblia vários tipos de unção. Existe aquela unção específica para fazer algo específico. E tem aquela unção que você recebe de imediato quando você, você entrega a sua vida de todo o seu coração, sem nenhum interesse, Porque tem gente que vem, muitas vezes, com o interesse de ficar milionário, bilionário, rico, comprar uma casa, arrumar um casamento. São coisas diferentes, entende? Propósito diferente, objetivo diferente. Então, você vai receber a unção quando você se arrepende dos seus pecados. Eu não estou aqui para estar ensinando coisa para agradar você, eu estou falando aqui a realidade, tá certo? Então, vamos embora. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Magalhães. Seja, claro, bem-vindo ao meu canal. Queria pedir, se possível, para você assinar o canal e também, se possível, ativar as notificações. Eu ficaria muito feliz se você pudesse assinar o canal, tá certo, pessoal? Aqui a gente está sempre trazendo aqui uma palavra. Eu quero ler um versículo aqui na palavra, em 2 Reis, capítulo 2, e o versículo 9 diz o seguinte: Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Observe só, Elias era digamos assim, um mentor, era um professor, era uma pessoa que dava direção a Eliseu. Eliseu foi discípulo de Elias. E Eliseu, ele foi uma pessoa que se submeteu, Porque para a gente ter unção, a gente, além dessas características que eu falei anteriormente, você tem que se submeter a uma liderança, Uma liderança que seja também uma liderança que tenha unção, Porque tem muita liderança que, digamos assim, e acabou, foi-se a glória de Deus, já era. Mas eu quero me referir aqui, pessoal, a essa questão aqui da persistência, de Eliseu. Elias disse assim: olha, eu vou para... Eita Jesus! Eu vou para Betel. Aí o que acontece? Eliseu disse: eu vou também. Agora eu vou para Jericó. Eu vou também. Agora eu vou para o Jordão. E Eliseu disse: eu vou também. E o que acontece foi que, o Rio Jordão se abriu, eles passaram e chegou ali. O profeta disse o seguinte: olha, pede o que tu quiser, sabe? Elias era um profeta próspero, uma pessoa que tinha condições, E te será dado. Eliseu olhou para ele assim e disse: olha, eu peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Você observa que ele teve aquela ardia o coração dele, sabe? Tinha no coração dele aquele desejo, entendeu? De ter a mesma unção que tinha em Elias. Só que a ambição dele era para que a unção que tinha em Elias, entende? Fosse dobrada nele. Ou seja, era uma pessoa que desejava, no caso, manifestar o reino de Deus, digamos assim, na sua plenitude, de uma forma mais forte, marcante naquela geração. Entendeu? Sabe? Então, o primeiro ponto é: ele desejou, ele
desejou com todo o seu coração e ele persistiu. Uma das grandes coisas que a gente sempre vê, as pessoas sempre, né, muitas pessoas oram pelo avivamento no Brasil, oram no seu ano passado, né, teve aquele negócio pelos Estados Unidos, aquela fumacinha ali, foi vários pastores, porque o brasileiro ele é sempre assim, ele sempre procura copiar as coisas que estão lá para fora e trazer para dentro, inclusive essa questão de avivamento. Se tiver um foguinho de avivamento lá nos Estados Unidos e a mídia começa a falar, tá vendo aqui entendeu? Como houve aquele princípio, né, ali naquela faculdade ali nos Estados Unidos, né, universidade, o ano passado. E foram vários, né? E o que acontece? Ainda não era. Mas eu pergunto, não era? Por que não era? Por que a Bíblia diz que Jesus disse que já enviou o Espírito Santo para manifestar, não é, com unção, poder e autoridade, o reino de Deus entre nós? Eu sou sempre assim, eu acredito assim, o avivamento veio e ele continua. Agora nós é que nos afastamos dele. Por quê? Porque em segundo lugar, pessoal, o avivamento tem que ter um preço. E esse preço ninguém quer pagar. Os grandes líderes, eles não estão nem aí, sabe? Porque tem que pagar preço. É pagar preço, o avivamento está ali. Agora é tipo assim, uma lâmpada. Eu ia até apagar aqui a lâmpada. Quando você pega a lâmpada, tem a energia lá. Aí você chega, aperta o interruptor, não é? Aqui no Nordeste chama interruptor. Aí acende a lâmpada. Entendeu agora? O Espírito já está, porque o Espírito foi enviado para a Terra e ele não foi embora não, ele continua na Terra. Agora, infelizmente, a dimensão caiu. O entendimento bloqueou, travou. Entende? Muitos nem aceitam nem falar no Espírito Santo. Tem lugares que não falam, aqui a gente não fala não, nele não. Aqui a gente não aceita isso, a gente não aceita aquilo. Do Espírito, não, aqui não. Entendeu? Então, o que acontece foi que Eliseu, aliás, ele persistiu, entendeu? Primeiro ele desejou, segundo, ele teve uma herança espiritual, ele teve um referencial de vida, ele teve um referencial de poder, unção e autoridade, que foi Elias, não é? Muitas vezes a gente olha assim e não vê referencial. São poucos os referenciais, a gente conta na mão, nos dedos, só numa mão, né? Nas duas não, numa só. São poucos referenciais. Então, se você não tem referencial, procure o referencial que é mais importante, que é Jesus Cristo na sua vida. E procure crer no Espírito, na sua existência e também na sua missão. Vocês sabiam que o Espírito Santo tem uma missão? Não sabia não? Fique sabendo. A missão dele qual é? É convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo e manifestar o Cristo vivo na vida das pessoas. Sabia disso? Então foi com esse propósito que o Espírito Santo foi enviado, né? Então o que acontece? Ele desejou em primeiro lugar. Terceiro, ele deu continuidade àquela herança espiritual que ele recebeu, porque ele manifestou o reino de Deus com poder e autoridade na vida das pessoas e também ali, para com o povo de Israel. O poder de Deus o poder de Deus sobre o natural, sinais que confirmaram, entendeu? Que ele realmente era o substituto de Elias, entendeu agora? Então ele se tornou substituto e ele deu continuidade naquela geração aquilo que era o propósito de Deus para, no caso, para aquele povo, para com aquele povo, sabe? E ele se tornou um referencial em cima de um referencial de Deus, que era o seu tutor, o seu líder, não é? O seu mentor, o seu professor, sabe? Elias. E ele se tornou uma pessoa que foi bênção naquela geração, porque ele teve esse desejo no seu coração. Talvez o desejo no seu coração ele vai se apagando com o tempo, né? O primeiro amor ele vai
se fragilizando, o pecado vai entrando, as pessoas vão abandonando o desejo, né, de ter o fogo do Espírito Santo, de serem instrumentos no reino de Deus, de serem bênção na geração e para as famílias daquela geração, e até mesmo como referencial de liderança ou de líder. Deus pode fazer, levantar quem quer, como Ele quer, da forma que Ele quer. Muitos até foram levantados por Deus, mas o diabo, ele derrubou muitos, não é? São poucos os que permanecem, porque o propósito de Deus, ele tem que se cumprir, não é? Talvez você que esteja me ouvindo, Deus tenha colocado no seu coração, né, há um tempo atrás, aquele desejo de orar, quem sabe pelas nações, quem sabe pelo seu país, quem sabe pela cidade que você mora, e ardeu dentro de você aquele fogo. Mas os fariseus, os saduceus, os hereges e os religiosos, eles começaram ali, digamos assim, tolher, não é? Porque você foi se destacando. Porque é assim, pessoal, aqueles que têm unção, queira ou não queira, eles se destacam. Porque a igreja e o mundo percebe que aquela pessoa, ela anda com Deus. Entendeu agora? E muitos, eles rejeitam, sabe? Eu estou falando aqui de uma forma madura, não estou falando desses profetinhas, desses tititi, tatatá, esse mimimi, não estou falando disso, estou falando de pessoas de Deus, com maturidade de Deus e que tem sobre a sua cabeça um óleo diferenciado. Entende? Eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês. E a gente se vê.